E se eu te disser a forma como tu foste amado pela tua mãe vai condicionar os teus relacionamentos? Quer sejas mulher, quer sejas homem? Hoje é isso que vais descobrir no episódio de hoje. Bem-vindo e bem-vinda ao Simplesmente o Inconsciente, o teu podcast semanal que te explica como o teu cérebro comanda a tua vida, os teus pensamentos, os teus comportamentos e muito mais. Sou Bárbara Guerreiro, terapeuta de desbloqueio de traumas e hipnoterapeuta, e ajudo-te a compreender quem tu és, crescer e encontrar a tua essência. Estás preparado? Estás preparada? Então, vamos escutar o episódio de hoje. Nós já estivemos a ver como é que o teu inconsciente comanda 95% da tua vida. Nós estivemos a ver que existem 3 cérebros e estivemos também a ver, na realidade, como é que se codificam as tuas experiências no teu cérebro. Vamos hoje perceber ainda melhor aqui como é que se forma o teu cérebro nos primeiros 21 anos da tua vida. O episódio de hoje será uma parte, vamos ter aqui uma série de 3 episódios, porque há imensa coisa para contar sobre isto. Então, o mais importante e o que tu precisas de saber é que de 0 a 7 anos é o inconsciente que se desenvolve. Dos 7 aos 14 anos será o teu consciente que se desenvolve. E dos 14 aos 21, a tua autoestima, o valor que te dás a ti próprio, a ti própria. Eu disse-te que de 0 a 7 anos o teu cérebro começa já a criar aqui caminhos neuronais. O que é que são os caminhos neuronais? São aqueles tais programas do teu computador pessoal, que é o teu cérebro. Estes programas são muito próprios, são os teus, são as tuas experiências. Num computador, se tu comprares um computador, compras o mesmo que o teu vizinho. Mas o teu vizinho vai lá pôr uns programas e tu vais pôr outros programas. Tu não podes pedir ao teu vizinho para fazer ou colocar um programa de gravação de voz, por exemplo, se ele não tiver instalado aquele programa de gravação de voz. É a mesma coisa com o nosso cérebro. O nosso cérebro vai criar aqui caminhos neuronais que são próprios e próprios a cada um. E o cérebro só vai repetir aquilo que ele conhece. Não vai colocar um programa que ele nunca implementou nestes 0 a 21 anos. Então, começamos hoje, no episódio de hoje, dos 0 aos 7 anos. Sendo que 0 anos ainda é na barriga da mãe. E para quem acredita, é em vidas passadas. Dentro da barriga, na vida uterina, já existe memória e já existem aqui caminhos neuronais que vão ser implementados no teu cérebro. O que é importante saber é que dos 0 aos 7 anos é o teu lado emocional que se desenvolve. Poderá ser do lado esquerdo, poderá ser do lado direito. Eu já te expliquei no primeiro episódio que pode haver aqui diferenças. Portanto, eu vou só utilizar a palavra emocional, ok? E o inconsciente tem uma lógica própria. O inconsciente, o emocional, que gera 95% do teu potencial do cérebro, é responsável por tudo o que seja automatismos. Fisiológicos, biológicos, comportamentais. Portanto, tudo o que seja automatismos é o inconsciente que é responsável. Tu não tens que estar a pensar conscientemente em carregar num botão cada vez que tu comes. Automaticamente o teu cérebro, o teu inconsciente, ativa todo o processo da digestão quando começas a comer. Não precisas de estar a dizer, agora vou ativar os sucos, os ácidos no estômago e depois vai ser o sistema de deglutição. Não estás a pensar nisso tudo, pois não? Pronto. É o inconsciente que trata disso. Portanto, todos os automatismos é mesmo ele que faz. Tu também não tens que estar a pensar em enviar, quando tu te cortas,
Não tens de estar a pensar em enviar para lá plasma para depois começares a cicatrizar o corte, quer seja ele pequeno, quer seja ele grande. Tudo isso é o mecanismo do inconsciente que o faz. Outra das características que tem o inconsciente é que ele é global. Ou seja, o teu inconsciente vai captar, gravar, percepcionar, recepcionar tudo à tua volta, tudo o que seja de uma forma global. Tu podes estar na tua casa, estás aqui a ouvir-me, ok? Mas o teu inconsciente está a gravar quantos carros estão a passar na rua, ou está a gravar que há carros que passam na rua, está a gravar que se calhar o elevador foi chamado, está a gravar que tens um filho, uma filha, um vizinho que te está a chamar, e etc, e etc. O teu inconsciente capta estas informações todas. É a razão pela qual as investigações policiais, portanto, os polícias gostam de ir investigar logo de início, porque a memória ainda está fresca. Mas é a razão pela qual, por vezes, as pessoas lembram-se mais tarde de um detalhe que não tinham prestado atenção, mas é porque o inconsciente o gravou e na altura certa vai trazer depois a informação. Mas a informação ficou lá gravada. É importante perceberes que isso faz parte da lógica do inconsciente. O inconsciente é como se fosse um armazém em que a gente põe lá toda a informação. Algum dia vamos precisar ou não, mas ele vai lá pondo toda a informação. Outra característica do inconsciente é intemporal. Para ele, para o inconsciente, não existe passado, não existe futuro. Apenas e única e exclusivamente o presente. Aliás, eu vou-te dizer, tu podes, por exemplo, lembrar-te, eu, por exemplo, a minha sobrinha já nasceu há 23 anos e fui eu que que estive lá também a assistir ao parto. Eu posso dizer-te, eu lembro-me de todos os pormenores daquele dia, de exatamente do momento em que o meu cunhado me liga a dizer que era hoje, é para hoje, e de eu lembro-me o que eu estava a comer, eu lembro-me onde é que eu estava, bom, já não, tudo também não, já não me lembro o que é que eu tinha vestido, mas lembro-me de toda aquela azáfama emocional de estar a preparar o saco, de preparar o carro, de me preparar para fazer a viagem até a Almada, de chegar à Almada, de estacionar o carro, de ir ter com a minha irmã. Eu lembro-me de absolutamente tudo. E, sobretudo, lembro-me de ver a cara da minha sobrinha linda. Pronto, e são momentos que eu tenho a certeza que tu também te lembras. No entanto, isto já foi há 23 anos. Estamos a falar que eu lembro-me como se fosse hoje. E isto é o teu inconsciente que te vai trazer todas estas informações. Ele traz-te estas informações porque para o inconsciente é intemporal. Só existe o aqui e o agora. Mais nada. É o aqui e o agora. E tu poderás ver até, porque se tens se o inconsciente se desenvolve dos 0 aos 7 anos, tu até podes ver naquelas crianças, tu vais dizer, vamos amanhã. E a criança para ela amanhã não quer dizer nada. Para amanhã é ontem ou é hoje. As crianças abaixo dos 7 anos não conseguem dizer exatamente o que é o amanhã, o que é o ontem. Elas só sabem dizer que é agora. Mais nada. Porque é exatamente assim que funciona o inconsciente. E como elas estão a desenvolver o seu lado emocional, o seu lado inconsciente, então elas estão nesse processo, essas crianças estão nesse processo e é por isso que elas só pensam aqui, agora, o momento é agora. O que é que eu te posso dizer ainda? Que o inconsciente ignora a palavra não, ignora a negação. E é inútil dizeres a uma criança abaixo dos 7 anos para não fazer algo porque ela ouve o contrário. Ela ignora a palavra não. E vou-te dar um exemplo. Tu também, que és adulto, que és adulta, vou-te dizer, tu também não conheces, ignoras essa palavra não. O teu inconsciente ignora. E sabes porquê? Vou-te dar este exemplo. Tu não vais pensar, mas não vais pensar mesmo, numa praia das Caraíbas com uma água azul, uma água quentinha, um sol ali a dourar a tua pele e vais sentir assim os coqueiros e a brisa do vento. Eu tenho a certeza que já te imaginaste até nesse cenário.
Mas eu, no entanto, tinha dito para não pensares. E isto é porquê? Porque na realidade o inconsciente funciona por imagens. Ele ignora a palavra não, mas ele funciona por imagens. Ele, tudo que sejam imagens, tudo que seja criativo, é do inconsciente. E na realidade é uma imagem leva à outra e leva à outra e assim leva a uma ideia, mas a ideia é sempre com uma imagem, com uma representação. Ok? Ignora até as palavras, isso é outra questão. Mas aqui é o lado mesmo dos sonhos, de tudo que seja artístico, de tudo que seja a criatividade. Então aqui lanço um apelo, por favor, pais, deem canetas e papéis às vossas crianças para elas desenvolverem a sua criatividade. Brinquem com elas, mas brinquem com elas com histórias, vamos inventar algo, vamos criar algo, porque isto é o criar e o alimentar os sonhos, é o alimentar a criatividade. Se nós dermos aqueles brinquedos já feitos para as crianças, elas estão condicionadas e estão aqui a ser impedidas de desenvolver o seu lado intuitivo, o seu lado artístico, os seus sonhos nas crianças. Por favor, deem mesmo essa possibilidade. É a criança interior que está em cada um de nós. E tu que és adulto, e tu que és adulta, por favor, pega numa caneta, pega nos lápis, pega no que quiseres, vai aprender um instrumento musical, vai aprender a fazer, sei lá, fazer crochê, a fazer o que quer que seja, mas desenvolve a tua criatividade, por favor. Isto é o que vais fazer com isto é alimentar a tua criança interior. Então vais aqui alimentar os teus sonhos, vais desenvolver a tua aptidão a criar um futuro que é um futuro presente de agora. É porque estás a utilizar a tua criatividade agora que tu estás aqui a desenvolver realmente uma imagem positiva para ti, uma imagem benéfica para ti, ok? Então isto é tudo o que o inconsciente, tudo o que é a lógica do inconsciente, ele tem mesmo estas características e é mais forte do que nós. É mais forte do que nós. Por muito que tu não quisesses pensar naquele cenário paradisíaco que eu te dei, tu pensaste nele, tu imaginaste-o, tu viveste esse cenário. Então é muito mais forte do que tu. É a mesma coisa com os comportamentos. Eu confesso, tenho um comportamento, chamado um TOC, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, que é, eu não consigo ter partículas nos dedos, o pó, algo assim, as poeiras, eu não consigo ter nada nas mãos. Eu tenho que as lavar. Estou sempre a lavar as minhas mãos. Porque eu não consigo ter isto aqui ao nível da ponta dos dedos. Pá, está melhor, já tive pior, está muito melhor. Mas eu tenho este toque, é mais forte do que eu. Eu posso estar aqui a obrigar-me e eu não vou lavar as mãos, com uma poeira que possa ter acontecido aqui em cima dos dedos, mas é mais forte do que eu. Tenho que ir lavar as mãos. E se calhar tu também tens algum toque destes. Poderá ser o de verificar constantemente se a porta está fechada, poderá ser o de voltar para trás para ver se fechaste as janelas, enfim, poderá ser o também de ter o cabelo sempre bem alinhado. Epá, não sei, cada pessoa é uma pessoa, mas é preciso perceber que por detrás desse toque existe aqui uma experiência que tu viveste dos 0 aos 7 anos. Agora, o que há aqui de interessante, o teu inconsciente desenvolve-se através da mãe. Mesmo que tenhas tido uma ausência de mãe, mesmo que tenhas tido uma mãe e uma madrasta, mesmo que tenhas sido criada pela tua avó, portanto, por outra pessoa que não seja a tua mãe, o teu inconsciente, o teu emocional é condicionado pela relação que tu tiveste com a tua mãe. Sempre. Qualquer que seja a relação. E atenção, não é a relação que tu achas que tiveste. É a relação percepcionada por ti.
ok? É como é que tu te sentiste amado, amada pela tua mãe. É assim que vais percepcionar esta relação. E esta relação, a forma como tu te sentiste amado e amada pela tua mãe, vai condicionar a forma como tu te relacionas contigo próprio, contigo própria. Tu vais amar-te da mesma forma que te sentiste amado e amada pela tua mãe. Se tu sentiste que a tua mãe foi ausente, tu vais estar ausente para ti própria. Vais ser, ou para ti próprio, vais ser uma pessoa que vai privilegiar os outros em vez de te ouvires a ti própria, a ti próprio. Se calhar primeiro passam os outros antes de ti. Se calhar vais rejeitar a ti própria, a ti próprio. Se calhar vais esquecer-te que existes e vais viver pelos outros. Pode haver aqui vários cenários, porque as pessoas poderão ter várias reações em relação a essa vivência, mas a relação que tu tiveste com a tua mãe, a relação que tu percepcionaste com a tua mãe, vais percepcionar essa relação contigo mesma. E depois, isto vai condicionar ainda os relacionamentos que vais ter com uns parceiros ou as parceiras, e vai condicionar também o relacionamento que tu vais ter com os teus filhos e com os teus amigos íntimos. Portanto, mesmo que sejas uma mulher, tu vais te relacionar com outra pessoa da mesma forma que te sentiste relacionada com a tua mãe. Independentemente de seres mulher ou homem. É o lado emocional. E se calhar vais-me dizer, mas o meu parceiro ou a minha parceira, pois estamos abertos, o meu parceiro ou a minha parceira, mas é tal e qual o meu pai, tal e qual o teu pai, nas ações. Ok, faz sentido. Agora, emocionalmente, como é que é o teu parceiro ou a tua parceira? Porque o emocionalmente é que vai ser aqui a chave. É o fazer sentir emocionalmente a mesma relação que a tua mãe. A mesma relação ou uma relação condicionada. Porque podes estar a ter um relacionamento com o comportamento totalmente oposto emocionalmente. Mas, no entanto, está condicionado. Esta fase que tu tiveste com ou a fase que tu percepcionaste com a tua mãe, vai também condicionar a confiança que tens em ti própria, em ti próprio. Vai condicionar o que tu queres para a tua vida, aqueles desejos do coração, aquelas vontades que tu tens mesmo de coração. Pessoas que tenham problemas de memória, são pessoas que há aqui qualquer coisa que se passou dos 0 aos 7 anos. Vai ser também a tua identidade. Pessoas que tenham uma dificuldade em identificarem-se são pessoas que viveram algo entre os 0 e os 7 anos que condicionou precisamente essa identidade. Agora, se fores uma mãe ou se tiveste uma mãe super protetora, isto vai condicionar a confiança da pessoa. Porquê? Porque a pessoa vai ter medo de andar, vai ter medo de ir para a vida. Ou então é o contrário. Até vai ter vontade de deslarga-me, sai-me daqui, portanto vai precisar de ter liberdade. Há aqui condicionamentos inúmeros, tanto quanto há de pessoas. Agora, aquilo que eu quero que tu mantenhas e que tu guardes na tua memória é que dos 0 aos 7 anos, o teu emocional, o teu lado emocional, o teu inconsciente se desenvolve neste período, já na memória intrauterina e até aos 7 anos. E que está sempre condicionado pelo relacionamento que tu tens com a tua mãe e vai condicionar os teus relacionamentos, começando pelo relacionamento que tens contigo próprio e contigo própria. Convido-te a refletires sobre a tua infância, como é que a viveste e se houve para aí algum episódio que possa explicar os teus relacionamentos de hoje.
E se tiveres alguma dúvida ou se tiveres alguma curiosidade, pois autoriza-te a perguntar-me, que eu terei todo ao gosto em explicar-te a tua história, ou pelo menos o porquê do que está a acontecer-te. Basta enviares um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do episódio e autoriza-te a escrever-me a tua história. Chegamos ao fim de mais um episódio de Simplesmente o Inconsciente. Espero que estas revelações te ajudaram a compreender um pouco mais como é que tu reages no teu lado emocional. Convido-te então a ir até à minha página e deixares lá um comentário. Voltamos para a semana com mais um novo tema, o seguimento desta trilogia. Até lá, beijinhos conscientes!